Thaís, você participa com a gente também da entrevista de agora para falar sobre o julgamento no STF sobre a CPI da Covid no Senado. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, marcou a sessão para quarta-feira e a gente vai conversar agora com o senador Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado e é contrário à instalação dessa CPI. Boa tarde, senador. O senhor me ouve bem? Boa tarde, estou ouvindo muito bem. Ótimo, vamos começar a entrevista. Eu acompanhei pelo Twitter algumas declarações que o senhor deu a respeito da instalação dessa CPI. Numa delas, o senhor fala que é equivocado tomar uma decisão unilateral que poderá, inclusive, dificultar o acesso do país às vacinas. Eu gostaria de entender de que forma, em que medida, a instalação de uma CPI para investigar as ações do governo durante a pandemia podem dificultar ou emperrar as negociações para trazer mais vacinas para o país. Não, são dois temas distintos, né? A questão da quebra de patentes e a questão da instalação da CPI de enfrentamento ao Covid. Na realidade, a minha declaração foi de apoio à manifestação do presidente Rodrigo Pacheco, no sentido da inoportunidade de se instalar uma comissão parlamentar de inquérito para poder apurar eventuais responsabilidades por ações que tenham sido praticadas ou por omissões praticadas quando do planejamento do enfrentamento dessas ações de combate à pandemia. Por quê? Primeiro, porque no Senado não tem nenhuma comissão parlamentar de inquérito funcionando. Sequer as comissões permanentes da Casa estão funcionando. Nós temos uma CPI da fake news que se encontra paralisada para não colocar em risco os senadores, os servidores e, eventualmente, aqueles que seriam convocados para prestar esclarecimentos. É importante destacar que o Senado já perdeu 3 senadores para o coronavírus. Outros assessores também vieram a falecer em função do contágio, da infecção contraída quando dá o exercício das suas atividades, ou dentro das instalações do Senado Federal, ou fora das instalações para poder auxiliar as atividades dos senadores. Então, eu acredito, e disse isso, que quando o Supremo vier a analisar isso no pleno, na próxima quarta-feira, por decisão do presidente, o ministro Fux, certamente poderá haver uma reavaliação da oportunidade dessa decisão. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro fez uma convocação para uma mobilização, uma união de propósito de todos os poderes da República. Ele reuniu na mesa o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara de Deputados, o presidente do Senado Federal, o procurador-geral da República, a representação de governadores, para poder, digamos assim, harmonizar as ações, para poder mobilizar ações de natureza, digamos, comuns aos estados, municípios e à União, no sentido de dar resposta nesse momento mais crítico que nós estamos vivendo. E, de repente, a CPI da Covid já não estava nem no radar político do Senado Federal, vem essa decisão que, de certa forma, surpreende e frustra todos esses esforços para que a gente evite polarizações, confrontações e possa permitir que todos possam se unir para poder oferecer as respostas mais efetivas e mais adequadas no enfrentamento da pandemia. Thaís Arbex. Boa tarde, senador. Nos últimos dias Thaís. Surgiu uma possibilidade de o Supremo Tribunal Federal adotar o que eles chamam de meio termo nesse julgamento de quarta-feira, que seria a de avalizar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, mas dar ao Senado Federal a prerrogativa de definir se essa CPI é instalada imediatamente ou só após a pandemia. Eu quero saber como o senhor enxerga essa alternativa. Olha, Thaís, na realidade, nós não podemos antecipar qualquer julgamento sobre a eventual decisão que o plenário do Supremo Tribunal Federal deverá adotar na próxima quarta-feira. Mas o que eu posso fazer é lembrar uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Embora a Constituição possa garantir a liberdade de reunião, do culto religioso, de ir à missa, de praticar qualquer religião que você professe, o Supremo Tribunal Federal, em função da crise sanitária, decretou
digamos, a proibição da presença na igreja, nas missas católicas ou evangélicas, nas reuniões de qualquer natureza. Então, eu acho que essa decisão ela não teve, digamos assim, a sensibilidade de se avaliar o momento excepcional que nós estamos vivendo. Ninguém discute os precedentes. Existem precedentes anteriores que o Supremo mandou que o Senado pudesse, de fato, instalar a comissão porque preenche os requisitos que estão dispostos na Constituição Federal. Isso ocorreu em 3 outras oportunidades, mas o que se discute é justamente a excepcionalidade desse momento. Portanto, não quero me antecipar, mas eu tenho absoluta certeza que o conjunto dos ministros que formam o Pleno do Supremo Tribunal Federal deverá promover alguma sorte de modulação dessa decisão do ministro Barroso, pelo qual nós temos todo o respeito, no sentido de que o voto, tecnicamente, ele se sustenta do ponto de vista desses precedentes que eu me referi, mas que está completamente em desacordo, primeiro com esse espírito de união que o presidente criou, o ministro Fux esteve na reunião, os presidentes dos poderes estavam todos unidos e determinados a promover um esforço comum, o presidente da República promoveu mudanças na sua equipe, demitiu o ministro de Relações Exteriores, colocou um novo ministro, tem uma nova atitude, uma nova política no sentido da aproximação com os parceiros comerciais brasileiros, a diplomacia da vacina, como foi defendida pelo novo chanceler e embaixador França, mudou o ministro da Saúde. Portanto, foi uma decisão que, de certa forma, terminou criando, digamos assim, de forma desnecessária, uma confrontação e, de certa forma, um distanciamento, uma polarização entre os poderes da República. Nós temos que trabalhar para harmonizar essas ações, para harmonizar as visões daqueles que têm a responsabilidade de dirigir o nosso país. Senador, essa união a que o senhor se refere é recente. Vem agora, depois de alcançarmos mais de 350 mil mortos no país. Autoridades em saúde, especialistas questionam, inclusive, as medidas adotadas pelo governo federal, o mau exemplo do presidente Jair Bolsonaro. Por que o governo teme essa investigação se fez tudo certo? Não, pelo contrário, o governo não teme nenhuma investigação. As investigações, elas certamente irão atestar a lisura dos atos praticados pelo governo. Eu quero lembrar que essas diferentes visões de como enfrentar a pandemia, ela não é só própria do Brasil. Isso ocorre no mundo inteiro. Veja os casos na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que tem o maior número de óbitos. Veja a situação de cada governador nos estados americanos. Tem uns que professam lockdown, tem outros que não professam lockdown. Portanto, não se trata de uma coisa única do Brasil. Se trata de uma doença que ninguém sabe ainda como enfrentar, a melhor forma de enfrentar. Veja o caso do Chile, está avançado na vacinação, mas os casos de infecção continuam subindo. Veja o caso dos Estados Unidos, já vai para mais de 100 milhões de pessoas vacinadas, mas lá também a infecção continua elevada. Portanto, o governo brasileiro, o governo do presidente Jair Bolsonaro está absolutamente tranquilo. O problema é que todos pediam para que houvesse uma harmonização, uma centralização, um planejamento mais harmônico entre os entes federativos, no sentido da gente poder dar respostas mais efetivas para essa segunda onda que ninguém previa. A segunda onda dessa pandemia, que vem com uma agressividade maior, pela velocidade do contágio e também pela agressividade da letalidade, isso é que está nos impondo a rever as nossas posições, a procurar a união de esforços. E aí é preciso que se reconheça, o presidente Bolsonaro deu passos importantes em direção dessa harmonização. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, de certa forma, surpreendeu o presidente e frustrou o presidente quando se ensaiava uma articulação de uma união de esforços para o enfrentamento da pandemia.
Senador, vamos lá. Eu queria que o senhor fizesse aqui uma avaliação comigo a respeito da postura do presidente Jair Bolsonaro. Porque, certo, várias mudanças foram feitas, algumas negociações estão avançando de fato com algumas trocas. Por exemplo, no Ministério das Relações Exteriores, o próprio ministro da Saúde vem com um novo discurso, mas a narrativa do presidente Jair Bolsonaro não muda. O senhor não acha que ele insistir nessa narrativa de um ano atrás, né, criticando as medidas de isolamento, enfim, não acabam dando maior força para aquelas pessoas que defendem a criação da CPI e a investigação das ações do governo federal nesse momento? Olha, é importante que a gente possa também lembrar das ações que foram feitas pelo governo federal para permitir o enfrentamento à pandemia. Eu pergunto, o governo federal viabilizou ou não viabilizou os recursos para o enfrentamento da pandemia? A maior transferência de recursos para os entes da federação nunca ocorrido na história do país se deu o ano passado. O governo federal compensou perda de arrecadação de ICMS, de ISS, transferiu dinheiro para a saúde, mais de 60 bilhões, renegociou contratos de financiamento. Tanto isso é verdade que nos balanços publicados pelos estados e pelos municípios brasileiros nunca se teve tanto dinheiro em conta como na passagem de 2020 para 2021. Portanto, o presidente Bolsonaro foi sensível, a sua administração ela foi diligente, ela procurou de fato proteger a economia brasileira. E quando a gente fala economia, a gente fala de emprego, a gente fala de renda. Veja o resultado do ano de 2020. Quem se saiu melhor em todas as Américas foi os Estados Unidos, com a retração de pouco mais de 3%. Sabe qual foi o segundo país que se saiu melhor? O Brasil, com a retração um pouco mais de 4%. Melhor do que o Canadá, do que o México, do que a Colômbia, do que a Argentina, do que o Chile. Isso significou o quê? Menos desemprego. Isso significou o quê? Mais emprego, mais renda, mais proteção social. Portanto, ao julgar as atitudes do presidente Bolsonaro, é preciso também reconhecer as atitudes concretas que ele fez em defesa da população brasileira. O presidente Bolsonaro, e ele tem essa posição muito clara, ele diz que tem que ter um equilíbrio entre salvar vidas e salvar a economia. E ele já avançou em relação ao uso da máscara, já avançou em relação à defesa da vacina. Agora mesmo ele ligou para o presidente Putin. Nós vamos receber a possibilidade da chegada da Sputnik, vem com o envolvimento pessoal do presidente da República. Agora também a China está admitindo já mandar uma outra vacina, não a Coronavac, mas a Sinovac, que é a vacina que se aplica para o exército chinês. Poderemos receber também essa vacina agora em maio ou junho. Então, existe uma série de medidas que o presidente vem tomando no sentido de reforçar as ações para que a gente possa superar essa segunda onda da pandemia. Portanto, eu acho que as críticas podem ser feitas a determinadas atitudes do presidente, mas elas estão muito radicalizadas, muito ácidas. É preciso também reconhecer as ações concretas, positivas que o presidente Bolsonaro tomou para poder salvar a população brasileira e para poder resguardar os interesses da economia brasileira.